os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Boa noite, queridos amigos, colegas da Escola Carolina Sintra, que é o professor Omiron de Sociologia. Vim aqui fazer com vocês a primeira reunião ordinária sobre... 19 horas. Opa, voltou o áudio. Vim fazer a primeira abordagem com vocês sobre o nosso projeto de ideia legislativa que será postada lá na Câmara Federal. Eu vou melhorar um pouquinho a tela aqui para a gente poder facilitar a nossa aula. Vamos lá, vamos lá. Pronto, está na altura. Aí. Hoje eu venho fazer com vocês a primeira reunião do projeto da ideia legislativa e vou compartilhar um slide com vocês aqui para facilitar a nossa aula, a nossa primeira reunião. Vamos lá. Primeira reunião ordinária sobre a nossa oficina legislativa, né, que vai ser entregue daqui a uma semana, mais ou menos. Primeiro debate, depois votação, na segunda semana. E o que faremos nessa oficina, meu pessoal? A gente vai elaborar ideias legislativas que poderão ser debatidas pelos senadores da República e transformadas em lei. Não sei se alguém pode estar com dúvidas sobre a validade desse projeto, mas é muito importante para nós, como cidadãos, fazer uma abordagem de que poderia melhorar e se tem validade mesmo o que a gente apresentar, se é possível eles apreciarem e se tornar lei, né? Se tornar um projeto de lei. Eu afirmo para vocês que é possível sim. Né? É possível a gente fazer uma proposta legislativa para apreciação dos nossos senadores lá, né? O primeiro que a gente vai fazer aqui, gente, é entender sobre os três poderes e a sua competência. A gente já fez uma abordagem, na verdade, eu fiz uma abordagem com os primeiros e os segundos anos, se não me engano, e eu fiquei devendo isso ainda para os primeiros anos, que é, através do currículo escolar é preciso fazer uma abordagem diferenciada para cada turma. E eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Você acha que sabe o que são os três poderes no Brasil? Hoje a gente vai falar sobre a separação dos poderes em 7 passos. 1. A regra do jogo que jogamos por morar aqui no Brasil se chama Constituição. 2. A Constituição que vale é a mais recente, a de 1988. 3. Ela divide o Estado brasileiro em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. 4. Essa divisão se chama freios e contrapesos. É ela que garante que um poder equilibre o outro. 5. O Poder Legislativo Federal é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional. O Legislativo serve principalmente para criar ou alterar as leis, inclusive a Constituição. Aí no seu estado, o Legislativo é a Assembleia Legislativa e na sua cidade é a Câmara dos Vereadores. 6. O Poder Executivo é responsável por cuidar dos serviços públicos, como saúde, educação e segurança, e tem sempre que governar através das leis. O presidente é quem? O chefe do Executivo Federal. E o governador? Do estadual. E o prefeito? Do municipal. 7. O Poder Judiciário é quem faz valer as leis. Sabe, aquelas que foram criadas lá no Legislativo? Ele que decide, por exemplo, quem é culpado de um crime ou não. A grande figura do judiciário é o juiz, que pode ser estadual, federal ou superior. A Constituição diz que os 3 poderes são independentes e harmônicos, como aqui em Brasília, na Praça dos 3 Poderes, que é a sede do governo federal. Quando o arquiteto e urbanista Lúcio Costa projetou a cidade, ele colocou os 3 poderes aqui nessa praça, formando o quê? Um triângulo equilátero.
Bem ali é o Palácio do Planalto, onde o presidente da República trabalha. Ali está o Congresso Nacional, onde os deputados e senadores fazem as leis. E lá é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre a separação dos poderes. Depois eu volto para falar mais sobre política. Maneiro, maneiro, maneiro. Vamos continuar nossos slides. Cerca de 500 anos antes de Cristo, as pessoas que moravam na Grécia Antiga começaram a se opor aos governadores tiranos. Desculpa, gente. Vamos lá. O que faz o Poder Executivo? Dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É o que toma as decisões sobre economia, investimento, construção e conservação de escolas, hospitais e estradas. Né? Lógico que tem diferença de competência do Poder Executivo estadual, municipal e federal, né? E cada um com a sua devida competência. O Poder Executivo que exerce é o Presidente da República, governadores e prefeitos. O Poder Legislativo é o que ele deve, o que ele faz, né? Aprova as leis em nome da população e fiscaliza os trabalhos do Poder Executivo. Como assim? Eles veem a necessidade da sociedade, né? E forma para estabelecer harmonia e suprir as necessidades das pessoas mesmo, e fiscaliza todos os atos do Poder Executivo. Todos os atos que sejam legais ou ilegais, eles fiscalizam e denunciam, né? Tem essa competência de denunciar para serem julgados pelo Poder Judiciário. O Poder Legislativo na esfera federal são os deputados e senadores. Nos estados, deputados estaduais, né? E no Distrito Federal, deputados distritais. Nos municípios, a competência legislativa é os vereadores. Sabe aquela galerinha que fiscaliza asfalto, escola municipal, né? Serviço do CRAS e tudo mais? Sabe? São essa galerinha do Poder Legislativo. O Poder Judiciário, a competência dele é aplicar a lei, né? Feita através do Poder Legislativo. E ele decide e regula os conflitos dos cidadãos entre si e com o Estado. Então, existe sim um conflito entre Estado e sociedade, existe conflito entre cidadãos e cidadãos, né? Entre pessoas cíveis. O Poder Judiciário, existem diversas instâncias, né? Tanto que é do primeira instância, segunda instância, terceira instância, que são os STJ, e última instância, que é o STF. Agora vamos para mais um videozinho da lei. Vamos lá. O que é uma lei? Não me diga que você não sabe. Você nunca ouviu falar da lei da gravidade? Ou da lei do mais forte? Ou da lei de Murphy? Vou te contar 4 ou 5 coisinhas sobre as leis. 1. A lei é uma regra, uma norma. Não é a dona Norma, a avó do seu vizinho, não. É algo que tem que acontecer. 2. E como nasce uma lei? A lei pode nascer do presidente, de um juiz, ou até mesmo de você e da sua comunidade. Mas elas são elaboradas e aprovadas pelo Legislativo, que no Brasil, país, é o Congresso Nacional, uma expressão usada para juntar as duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. 3. A Câmara tem deputados federais que representam o povo. O Senado tem senadores que representam os estados. São 3 senadores de cada estado e do Distrito Federal. Tanto os deputados quanto os senadores podem apresentar, debater e votar projetos de lei que melhoram a vida dos cidadãos. Os projetos de leis criados na Câmara são revisados pelo Senado e vice-versa. E onde fica a sua lei nessa história? 4. No site do Senado tem um portal chamado E-Cidadania. Esse portal foi criado para facilitar a participação de qualquer cidadão no processo legislativo. Você pode acessar o site de um computador ou de um celular. Aqui é onde...
folgar, tá? Pesquise para ver se alguma ideia parecida com a sua já não está no site do Senado. Você também pode pesquisar e participar da audiência pública enviando comentários e perguntas na ferramenta Evento Interativo, ou votar a favor ou contra os projetos que os senadores apresentam na consulta pública. Para a criação de uma nova lei, você precisa estar cadastrado no portal, depois só entrar em Ideia Legislativa, clicar em Enviar Ideia, preencher os campos e ajudar a melhorar o Brasil. É importante que as ideias não podem ser ofensivas e precisam respeitar as cláusulas prévias da Constituição. Se sua ideia estiver de acordo com todos os termos de uso, ela será publicada no portal E-Cidadania e ficará disponível por 4 meses para receber apoios de outros usuários. Lembre-se de compartilhar sua ideia com seus amigos e com seus familiares. Se a sua ideia receber 20 mil apoios, ela será encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, a CDH, responsável por avaliar as sugestões da população. Lá, os senadores vão debater e decidir se transformam sua ideia em projeto de lei. E agora, qual é a sua ideia para melhorar o Brasil? E aí, minha gente, qual a sua ideia para melhorar o Brasil? Espero que tenha entendido a questão dos vídeos, o áudio tenha sido bem compartilhado. E eu vou continuar com os nossos slides aqui para poder facilitar a nossa vida. Agora nós vamos para a competência do Poder Executivo. Qual é a competência do Poder Executivo? Estamos em período de eleições aí, né? A gente precisa entender qual a competência do poder Executivo e o que ele pode fazer por nós. Vamos lá. O que é a lei? A lei é uma regra estabelecida por um grupo de autoridades representantes do povo que deve ser obedecida por todos. Lei tem que ser aplicada, gente, tem que ser cumprida, né? A lei pode ser proposta por membros do Poder Executivo, Legislativo, outras autoridades e instituições indicadas na Constituição e os próprios cidadãos, que são vocês. O portal E-Cidadania do site do Senado é possível, que é o nosso projeto, fazer uma proposta legislativa para poder virar uma lei real, né? Vai ser compartilhada no site e ela vai ser apreciada pelos senadores e pode virar uma lei. Agora quero que vocês pensem, qual problema poderia ser resolvido com uma lei? É um problema importante de ser debatido com a sua turma, com o seu grupo do trabalho. Exemplos de ideias legislativas que viraram propostas de emenda à Constituição e projetos de lei também. Tivemos projetos de leis feitos pela população que virou lei aplicável mesmo. Vamos ver agora juntos? Isenção de impostos sobre videogames produzidos no Brasil. Ela foi transformada em projeto de emenda à Constituição número 51/2017, através de uma ideia legislativa. Proibir fogos de artifício com ruídos, transformados em projeto de lei 2130 de 2019. Por acaso vocês viram que algumas cidades não praticam mais a queima de fogos com ruídos, por causa dos animais que sofrem com os ruídos, né? E as pessoas de mais idade também, e as pessoas que também possuem algum tipo de deficiência, através de uma ideia legislativa da população. Proibir a distribuição de canudos e sacolas plásticas. Foi transformado em projeto de lei, né, especial 263 de 2018, porém algumas cidades adiantaram e proibiram de vez a questão das sacolas plásticas e canudos. Tanto que foi banido os canudos, né, porque feriam muito a questão da flora marinha. E as sacolas plásticas ainda existem alguns supermercados, alguns comércios, mas também tem alguns comércios que cobram para poder inibir o uso descontrolado sobre a questão das sacolas, né? Foi através de ideia legislativa, olha que legal. O ensino de Libras para alunos do ensino fundamental e médio. Recebeu 24 apoios e foi transformado em projeto de lei 5961, ainda pendente de apreciação ainda pela Casa Legislativa. Mas você já pensou que bacana se todas essas escolas
tivesse como conteúdo o aprendizado de Libras para todos os jovens, todo mundo saísse da escola já sabendo a linguagem de sinais. É maravilhoso, hein? E já virou um projeto de lei, ainda está dependente de apreciação. Agora vamos para a questão das ideias legislativas. A ideia legislativa de vocês, queridos amigos alunos, não pode ser violenta nem ofensiva, e nem acabar com nenhum direito individual previsto na Constituição, que é o direito de ir e vir, direito à saúde, segurança, lazer, moradia, segurança de acesso a dados, a emprego, um trabalho, a liberdade de poder explorar meios comerciais, né? São direitos fundamentais que a gente não pode tirar, né, gente? Previstos na Convenção dos Direitos Humanos, né? E previsto na nossa própria Carta Magna, no artigo 5º e 6º da Constituição Federal. Agora vamos fazer uma análise de debates. Como eu falei para vocês, a gente vai formar chapas diferentes, de 2 até 4 alunos, com senador, suplente, segundo suplente. A gente vai fazer uma votação em sala. Tá? Cada turma vai eleger um aluno para poder explicar para a turma qual é a proposta legislativa do seu grupo, né? E as ideias são elaboradas pelos integrantes da chapa, e um senador vai apresentar a ideia para a turma e registrar no portal se for aprovada. Como a gente vai otimizar isso, a gente não vai colocar, se vocês toparem, tudo bem, mas a minha ideia é fazer uma eleição da melhor ideia da sala e postar no site do Senado. Mas se vocês toparem, por mim tudo bem, vamos colocar a ideia legislativa de cada turma no site. A gente vai debater isso em sala, democraticamente, né? Vivemos em uma democracia e vamos debater em sala. E chegamos ao fim da primeira reunião ordinária. Espero que vocês tenham entendido que as videoaulas não tenham sido rápidas, né? E durante a semana eu vou compartilhar mais algum vídeo de reunião ordinária, que será a nossa segunda reunião ordinária. Grande abraço, amigos. Tchau, tchau.